O Aldo Rebelo lançou hoje a pré-candidatura ao Palácio do Planalto, com um discurso voltado ao reequilíbrio entre os poderes e críticas ao judiciário. Ele que já foi ministro de Lula e figura histórica do Partido Comunista do Brasil, Aldo rompeu com o antigo campo político e se aproximou do bolsonarismo nos últimos anos. Agora tenta construir um projeto próprio na disputa presidencial. Aldo Rebelo disse que o Brasil precisa remover obstáculos institucionais. O Brasil precisa remover os obstáculos institucionais. Quais são? Primeiro, é o nosso Supremo Tribunal Federal. O Supremo não pode ser um poder acima dos demais. O protagonismo político saiu do Congresso, saiu das ruas e foi para o salão onde o Supremo Tribunal despacha. E aí você tem 11 constituições andando pelo país. Porque cada ministro é uma constituição, ele decide, ele interpreta. Eu acho que isso não pode continuar. Bom, tá aí Aldo Rebelo, né? E é curioso falar que ele foi do PCdoB, né? O Partido Comunista do Brasil. Hoje está na Democracia Cristã, o Aldo, o seu xará, o Rebelo, o Fornazieri está aqui conosco, e com um discurso de crítica ao judiciário. Pois é, eu até tenho uma relação de amizade com o meu xará aí há bastante tempo, né, desde a época do movimento estudantil, mas ele tem, digamos assim, antes de ser comunista ou de qualquer outra ideologia, o Aldo Rebelo é um nacionalista radical, inclusive com um pensamento bastante próximo dos militares. Ele sempre teve uma interlocução muito boa com os militares, chegou a ser ministro da Defesa, então ele é um nacionalista. E aí, quer dizer, tal como o Ciro Gomes, ele, nos últimos tempos, teve uma aproximação com a, digamos assim, não é só com a direita, mas com a extrema-direita. E isso, evidentemente, pesa muito mais para o Aldo Rebelo, que foi do PCdoB, né? Então, é uma trajetória que, para quem olha de fora, é bastante esquisita e incoerente, mas, quer dizer, a linha mestra que ele sempre seguiu foi o nacionalismo. Em relação ao quadro sucessório, eu acho que o principal do quadro sucessório ele está montado. Teremos a candidatura do Lula, teremos a candidatura do Flávio Bolsonaro como extrema-direita, e no centro teremos uma outra candidatura, centro-direita. Eu acho que é inexorável que vai ter um candidato do PSD. Quem será? Eu acho que talvez menos o Caiado, que chegou agora essa semana no PSD, mas eu acho que a disputa fica entre o Eduardo Leite e o Ratinho Júnior, tendendo mais para a candidatura do Ratinho Júnior. Eu acho que essas três candidaturas comporão o fundamental do quadro sucessório de 2026. E quanto ao Tarcísio, eu sempre defendi a tese, desde quando você começou a especular que o Tarcísio seria candidato a presidente, e ele não seria, porque seria contra a lógica política que o Tarcísio abrisse mão de uma reeleição quase certa para ingressar numa disputa muito duvidosa, que seria a candidatura presidencial. Nesse sentido, eu penso que ele tem uma certa razão quando ele diz que a decisão dele sempre foi pela candidatura de São Paulo, e não abriu mão necessariamente da candidatura presidencial por conta de uma pressão do Bolsonaro. Quer dizer, evidentemente que havia um entorno que queria que ele fosse candidato, até setores da Faria Lima, tudo mais e tal, mas, para mim, estava dado desde sempre, pela análise da lógica política, que ele não viria a ser candidato a presidente da República. Agora, Paulo, pensando assim, que esses candidatos, né, que tentam se mostrar diferente do bolsonarismo, que são de direita, mas que não são da família Bolsonaro. E aí a gente pode colocar esses todos do PSD, que são possíveis pré-candidatos, né, o próprio Caiado, o Ratinho Júnior, o Eduardo Leite, o Zema também tá fora dessa, mas eles se colocam de maneira muito semelhante ao bolsonarismo, né? Fazem críticas duras ao Supremo Tribunal Federal, eles defendem uma anistia ou um indulto aos participantes desse movimento golpista que o Brasil vivenciou, ou seja, eles dizem ser uma alternativa mais moderada, mas com um discurso praticamente igual ao do Flávio, né, que representa o bolsonarismo de fato. E aí, como eu disse aqui durante a semana, se for para escolher um representante do bolsonarismo, tem um original da família Bolsonaro na disputa, né? Para que escolher uma cópia?
Exato, né? Esse é um grande problema que a direita enfrenta hoje nas suas candidaturas, né? A pouca diferenciação ideológica de propostas dos três candidatos, né? Inclusive, é muito comum vê-los juntos em entrevistas, em eventos também. Então, isso cria dificuldade para o eleitor de saber no que esses candidatos se diferenciam ao final de contas, né? Nos anos anteriores, tivemos a proposta, né, de candidaturas de terceira via, que não decolaram, né? Se mostraram verdadeiros fracassos, talvez com um pouquinho de sucesso, quando Marina Silva foi uma candidata exatamente com esse tipo de discurso, mas que também não decolou totalmente. E as seguintes candidaturas foram verdadeiros fracassos, né? Candidaturas do Partido Novo, inclusive de ex-ministros da Fazenda, do Temer e assim por diante, né? Então, dentro desse cenário, né, de divisão entre bolsonaristas e petistas, aquele que se mostra mais ao centro, mais moderado, à direita, né, não acaba indo a lugar nenhum, né? Ou que tenta dialogar com os dois lados, né? Enfim, a sociedade ela está bem dividida, ou parte da sociedade está bem dividida nesse cenário, né? E o Aldo Rebelo, curiosamente, né, é uma dessas figuras que foi enfeitiçado pela direita, mas pesa contra ele o histórico de pertencer ao Partido Comunista, né? Então deve ser uma candidatura extremamente fraca, sem condições de concorrer, e talvez visando alianças do segundo turno, exatamente para compor governo, ministérios e assim por diante, né? Então, não me parece ser uma candidatura muito sólida, assim como do próprio Ratinho e passando também pelo Caiado, né? Então, Flávio Bolsonaro, as pesquisas têm mostrado isso, tem concentrado boa parte dos votos da direita. E talvez com a vantagem de dialogar não só com os bolsonaristas mais radicalizados, mas contra um segmento da sociedade que é de direita, mas não é radical, mais moderado, e é por isso mesmo que o Flávio Bolsonaro fez as declarações que eu me referi aqui, né, dizendo que tomou as doses da vacina, que não é igual ao pai, que vai buscar dialogar com outros setores da sociedade. Dentro do Senado, inclusive, o Flávio Bolsonaro é uma figura bem tímida, mas ao mesmo tempo articula com diferentes partidos, dialoga, inclusive, com a esquerda. Então, isso pode trazer alguma pequena vantagem ao Flávio em relação aos seus concorrentes de direita.